hashtag Jusce Me Ajuda e nós estamos aqui hoje para falar sobre Botox e preenchimento. Eu estou aqui com a presença especial do Dr. Eustáquio Ivo, que vai responder para a gente todas as nossas dúvidas, né? Selecionei aqui as 10 principais perguntas para a gente não deixar nada passar. Posso apresentar um pouquinho para a gente? Bom, olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eustáquio Ivo, sou médico clínico e trabalho com medicina estética, fiz uma pós-graduação em medicina estética, trabalho lá no Inove, já com parceria com o Inove já há alguns meses. Então, para começar, acho que uma dúvida assim que a gente tem muito é qual que é a diferença entre o Botox e o preenchimento? Bem, o Botox, ele geralmente paralisa a musculatura. Então, geralmente nós trabalhamos o Botox para amenizar, ele atenua as rugas por estar paralisando a musculatura, enquanto que o preenchimento ele preenche realmente as rugas. Então, aquelas rugas finas que não estão realmente vincadas ainda na pele, essas rugas, o Botox ele pode atenuar bastante, chegando até a eliminar algumas, enquanto que o preenchimento é para aquelas rugas mais profundas, mais vincadas. Aquelas rugas, o Botox ele não consegue, ele não é suficiente para eliminar aquela ruga, enquanto que o preenchimento, eliminar também, às vezes a gente não consegue para não ficar muito artificial, mas ele tem a gente consegue melhorar mais do que o Botox. E outra coisa, o Botox geralmente nós usamos no terço superior da face, porque não atrapalha muito a mímica aqui da boca, né? Se a gente começar a paralisar a musculatura aqui de bochecha, boca, a gente começa a ficar prejudicado na mímica. Então, basicamente a diferença dos dois é essa. Entendi. E assim, as pessoas que animam muito a fazer têm medo que a gente fala em injeção, né? Já dá aquele pânico. O procedimento ele é doloroso? Eu não posso falar que não é doloroso, mas assim, o Botox, por exemplo, a agulha que nós usamos no Botox é uma agulha muito pequena. Particularmente eu uso uma agulha menor do que a de insulina, né? Então é a dor da picada, mas é muito fininha. Para vocês terem uma ideia, eu aplico em mim o Botox. Se fosse doloroso demais, eu não iria conseguir aplicar em mim. Então, a do preenchimento também é semelhante? A do preenchimento ela é um pouco maior, mas também é a dor da picada. E o preenchimento ele tem uma vantagem que ele vem com anestésico, ele vem com lidocaína já, pelo menos o que eu uso, né? Não são todos. Sim. O produto que eu uso já vem com anestésico, então as primeiras picadas às vezes você sente um pouquinho, mas depois já vai anestesiando aquela região, fica bem mais tranquilo. Sim. E quanto tempo que dura na pele? Na pele. O Botox, ele dura em torno de 4 a 6 meses, depende muito da pessoa, né? Porque medicina não é matemática. Então cada um reage de uma forma à toxina botulínica. Enquanto que o preenchimento, aí a gente tem que lembrar que são basicamente 3 tipos de preenchimento diferentes. Tem preenchimento que a gente usa para rugas finas e olheiras, lábio. Tem preenchimento que a gente usa já para rugas médias e preenchimentos que a gente usa para aumento de volume, para aumentar bochecha, né? São preenchedores mais profundos. Todos que eu uso trata-se do ácido hialurônico, né? Mas tem diferença para cada plano da pele que a gente usa esse ácido hialurônico. Então, olheira, lábios, em torno de 9 meses a 1 ano. Rugas médias, como o bigode chinês, em torno de 1 ano a 15 meses, mais ou menos. E para esses preenchimentos mais profundos, para ganho de volume, como ganhar bochecha, por exemplo, ou contorno facial, em torno de 1 ano a 1 ano e meio, aliás, 1 ano não, desculpa, em torno de 1 ano e meio a 2 anos mais ou menos. Ele dura mais. O Botox que é? O Botox é de 4 a 6 meses. Entendi. É o que dura menos, né, se a gente for levar em consideração. Agora, quanto ao preenchimento, existe diferença para cada produto, viu, gente? É importante vocês ficarem atentas a isso. Às vezes, quando vocês forem fazer, é bom perguntar para o médico, porque eu estou falando do produto que eu uso.
que é ácido hialurônico, mas é de um determinado laboratório, enquanto que um outro colega meu vai usar de outro laboratório, e existe diferença de durabilidade entre esses preenchedores. Isso é importante, É importante, né? Não é o padrão. Não. O Botox que existe um pouco de diferença, mas isso é uma percepção minha, particular minha. Não existe nenhum estudo mostrando diferença entre os laboratórios assim que eu conheça. Existe a preocupação também de ou vou deformar o meu rosto, ou vou congelar, perder as minhas expressões. Isso acontece? É interessante a pergunta, porque é uma dúvida que realmente quase todo mundo tem, principalmente quem nunca usou, né, nunca fez uso desses produtos. O Botox, ele paralisa a musculatura, né? Então, nas primeiras 2 semanas, ele geralmente ele paralisa bastante, é o ápice do efeito do Botox. Depois ele começa a se ajustar e nesse tempo, a partir daí, a gente já começa a ter mais mobilidade. Então assim, não chega a ficar congelado não. Mesmo no ápice, nas 2 semanas, você ainda geralmente consegue fazer algum movimento. Eu particularmente eu tento deixar a cauda da sobrancelha livre para que você ainda tenha alguma mímica na hora de você levantar a sobrancelha e tudo, você tem um pouco de movimento aqui para a expressão facial. Então isso ajuda bastante. O preenchimento, ele já é um pouco diferente, ele não paralisa a musculatura, então eu vou fazer realmente um aumento de volume em determinado local. Agora isso tudo aí depende muito de quem está aplicando, né? E do que o paciente quer. Às vezes a paciente quer realmente muita aplicação de preenchimento, por exemplo. Aí cabe também ao profissional falar até que momento dá, até onde é legal, porque depois começa a ficar realmente artificial, né? Então a gente tem que ter um pouco de feeling mesmo para saber até onde ir para não ficar artificial. Tanto o Botox como o preenchimento. E assim, é necessário tomar algum cuidado especial no dia, na semana? O Botox é interessante, não antes, mas depois, não ter atividade física nas primeiras 24 horas e ficar 4 horas sem deitar, ficar na posição ereta. Pode ficar sentado, mas não deitar o rosto. Como saber a hora de fazer a outra aplicação? Porque como você disse, varia de pessoa para pessoa, né? E dependendo do cuidado também, do pós, né, tratamento, quando que eu vou saber? Devo procurar, devo fazer de novo? O Botox, ele tem um prazo menor vamos dizer assim, de ação, né? Então, a partir de 4 meses já dá pra gente fazer uma nova aplicação. Eu recomendo de 4 meses a 6 meses e assim, pelo menos 6 meses, sabe? No mínimo 4 meses, mas eu prefiro até de 6 em 6 meses. Porque o que acontece? A gente vai desenvolvendo um pouco de resistência à toxina botulínica. Então, quanto mais vezes a gente faz Botox, mais rápido vai passar esse efeito do Botox. Não é uma coisa que a gente percebe da primeira para a segunda, para a terceira aplicação, né? Mas ao longo de anos aí fazendo Botox, você vai começar a perceber que ele está funcionando durante pouco tempo. Às vezes até tem pacientes que falam menos do que 4 meses já, algumas pacientes que já usam Botox há mais tempo. Sim. Então é interessante a gente tentar segurar. E como é uma coisa interessante o Botox, depois que a gente faz algumas aplicações, a gente parece que desacostuma um pouco trabalhar a musculatura. Então a gente consegue ficar, pelo menos isso acontece, isso é uma experiência particular minha. Eu consigo ficar mais tempo sem usar o Botox, porque antigamente eu tinha muito mais expressão, eu enrugava muito mais a testa, e com o tempo você vai acostumando a não fazer tanta força assim, sabe, para se expressar. Existem casos de pacientes, isso é uma curiosidade, totalmente resistentes à toxina botulínica desde a primeira aplicação. Você faz a aplicação como se não funcionasse. É raro, muito raro, mas acontece. Então, como medicina não é matemática, não dá para especificar quantas aplicações, mas
nota-se que realmente vai perdendo um pouco do efeito. E o preenchimento não tem muito desse problema. O preenchimento ele não tem essa questão de criar resistência, o organismo cria resistência. Então é na hora que você começa a perceber que está realmente fazendo falta. Você está percebendo que aquela ruga que a gente tinha conseguido amenizar já não está mais legal, está voltando, né? Então aí é hora de fazer, não tem tanto problema assim, como o Botox de causar resistência. Ah, sim, ótimo. E já que a gente está falando dessa questão de resistência, né, de casos raros, aí a gente podia falar sobre as contraindicações, né, que é uma pergunta também que as pessoas fazem muito. Quem não pode fazer e quem não pode fazer em hipótese alguma, né, porque tem alguns casos. Sim. Bom, quem não pode fazer, normalmente, para os dois casos, tanto o Botox como o preenchimento, gestantes, crianças, mulheres que estão amamentando também, que têm as doenças autoimunes, né, principalmente lúpus, mais lúpus, diabetes ainda, dependendo do caso, aí tem que ser avaliado. Mas outras doenças autoimunes também, doenças do colágeno, essas realmente não é interessante. Ela, né, a esclerose amiotrófica, né, também não é interessante, porque o Botox trabalha com a musculatura e começa a ter a pessoa começa a ter um problema realmente de não tem controle sobre a musculatura. Então não é interessante a gente fazer esse tratamento com essas pessoas. Outras contraindicações, no caso específico do Botox, quem tem alergia a proteínas, principalmente proteína do ovo, por exemplo, que é um dos componentes do Botox. No caso dos preenchedores, como alguns, no caso, por exemplo, os que eu uso, tem lidocaína, as pessoas que têm alergia à lidocaína, anestésico, especificamente lidocaína, não é interessante usar também, aí é interessante usar outro produto, né, que não tem anestésico, tá? Existem efeitos colaterais? Sim, existem efeitos colaterais. O Botox, por exemplo, existem 2% dos casos de queda palpebral, chama de pitose palpebral, por exemplo, e às vezes algum outro problema de assimetria facial. Por que geralmente isso acontece? Muitas vezes porque a paciente realmente não seguiu as recomendações, isso acontece muito. Outras vezes porque por azar mesmo, às vezes acontece. O que acontece? A nossa anatomia não é a mesma, né? Exatamente a mesma. Enquanto um músculo meu pode passar aqui certinho, aqui embaixo da sobrancelha, o seu pode passar um pouco acima, por exemplo. E quando a gente vai fazer a aplicação, às vezes essa diferença pode ser um pouco maior e a gente pode aplicar já na beiradinha de um outro músculo que às vezes a gente não queria. Isso pode fazer com que tenha pitose palpebral. Mas a gente, quando faz a aplicação, a gente usa uma margem de segurança para isso, né? Eu procuro não aplicar muito próximo desses limites de musculatura. A gente tenta aplicar um pouco mais acima para a gente ter essa segurança. Até porque se acontece, tem como voltar atrás? Se acontece, não tem como, assim, não tem como a gente corrigir no momento. Vai voltar, porque o efeito é temporário, mas então aí é só deixar. Tem que esperar. Geralmente, quando acontece, é em torno de 2 semanas a até 4, 6 semanas. Depende muito, né, do quanto que atingiu a musculatura do paciente. Mas assim, é uma coisa que é muito raro, 2% dos casos, né? E é uma coisa que não é muito divulgada. Eu acho que é importante a paciente, na hora que ela vai fazer, ela estar ciente disso. De que é raro, mas é raro, pode acontecer. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro não fazer próximo a grandes eventos, próximo a um casamento, sim, a uma festa de aniversário importante, né, algum evento, um coquetel, alguma coisa, não façam. Esperem algum tempo, ou depois do evento, se não der tempo, ou então 2 meses antes. Não deixar para fazer assim,
3 semanas antes, né? 1 mês antes não, de 6 semanas a 8 semanas antes, que é geralmente o tempo que a gente tem para poder voltar ao normal, essa questão da pitose palpebral e os hematomas também. Sim. Né? E existe assim uma melhor idade para começar a fazer o Botox? Ou que a gente vê falar do Botox preventivo? A melhor idade é a idade que você está sentindo necessidade. Né? Então, assim, até mesmo porque depende muito de cada pele. Geralmente as pessoas mais branquinhas, elas enrugam mais cedo, as rugas aparecem mais cedo nas pessoas. Então, é interessante a gente avaliar realmente cada pele, né, e ver a necessidade. Quando a gente usa, vamos colocar aí uma mulher às vezes de 28 anos já com aquelas rugas finas, se a gente começar a usar o Botox, ela vai retardar muito o aparecimento das rugas, aquelas rugas vincadas mesmo, né, profundas. Tomar uma prevenção. Torna-se preventivo, né, nesse caso, torna-se preventivo. O ideal é estar associando os dois. Eu gosto muito de fazer o tratamento do Botox com o preenchimento, sabe? No caso, às vezes, dessas rugas mais finas e tudo, não tem necessidade do preenchimento. O Botox resolve bem. Mas, com o passar dos anos, vai acabar tendo necessidade do preenchimento também. Então, né, dúvidas solucionadas. Espero que todo mundo tenha entendido. Eu adorei saber sobre o Botox. Quero te agradecer muito, né, por ter esclarecido aqui. Sempre às ordens. E se alguém tiver mais alguma dúvida, né, pode deixar nos comentários aí embaixo. Que a gente torna aqui a chamar o Dr. Eustáquio. Fique à vontade para perguntar, viu, gente? Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.